Hoje o assunto é top. E eu tenho certeza, irmãos, que nós vamos receber de Deus aqui. Amém? Você pode fechar os seus olhos. Espírito Santo, eu te agradeço por essa noite. Agradeço pelos ouvintes aí do YouTube, das redes sociais, que vão receber da sua palavra, e dos irmãos que estão aqui. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer coisas em nosso meio. Na verdade, o Senhor já está fazendo, o Senhor tem ministrado o nosso coração nesses últimos dias. E eu te peço, Senhor, que eu consiga transmitir da maneira que o Senhor falou ao meu coração. E eu tenho certeza que eles serão abençoados, como eu fui e eu ainda vou ser, enquanto eu falo a sua palavra. Então eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus é bom? Deus é bom? Deus é bom. Então, o tema de hoje, queridos, é disciplina. Algumas pessoas me perguntaram: eita, pastor Ricardo, é hoje que o chicote vai rodar solto. Não, queridos, eu sei que quando nós pegamos a palavra disciplina, ela tem várias variantes, ela vai para vários meios. E nós estudando a Bíblia, pegando livros, nós também vemos que a disciplina, ela sempre nos leva a entender sobre a vara da correção. Quantos já leu esse texto na Bíblia que fala sobre a vara da correção? É pegar o filho e dar umas palmadinhas, dar uma chineladinha. Não é matar o moleque, não é matar a menina. É uma disciplina, é uma correção. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. E você vai entender o lado bom da disciplina, ou da correção, ou do acerto. Porque, irmãos, se nós não formos disciplinados na nossa vida, quem vai tomar prejuízo somos nós. Precisamos ter disciplina na nossa vida. Por quê? É fácil a gente pensar, queridos. Nós temos disciplinas. Quem aqui trabalha registrado? Você não é disciplinado para acordar todos os dias, 6 horas da manhã, tomar o seu banho, tomar o seu café, pegar a sua mochilinha e ir para o seu trabalho? Você é disciplinado. E por quê? Porque é uma responsabilidade que te espera lá. Você sabia que quando eu e você nascemos de novo, Deus nos chamou para o reino do seu Filho amado, foi colocado responsabilidade sobre as nossas vidas. Então, do mesmo jeito que nós temos ali a diligência, nós temos o entendimento do que nós temos que fazer no nosso trabalho, você também tem que ter esse entendimento a respeito daquilo que Deus falou que você tem que fazer. Vou dizer para você, no seu trabalho você tem um salário. Com Deus Ele pode pagar mais do que o seu trabalho, do que o seu salário. Porque você está fazendo, porque haverá uma recompensa, a sua disciplina, a sua responsabilidade, haverá uma recompensa. A recompensa é o salário, a recompensa é o vale. E quem fica feliz quando recebe um vale? Oh, glória! Quem fica feliz quando recebe o salário depois dos dias trabalhados? Todo mundo fica feliz por isso. E, irmãos, desse lado não é diferente. Quando nós somos disciplinados, compromissados com aquilo que Deus colocou na nossa mão e falou sobre nós, Deus também é um bom recompensador, pagador. Amém? Eu vou falar uma coisa, queridos, que Tiago Garcia, ele é um ministro do nosso ministério, e ele falou, e eu anotei, porque eu achei muito bom. Ele diz assim, disciplinas são hábitos colecionados. E eu estava pensando, faz alguns anos, irmãos, que eu sempre olho para a Érica, e normalmente isso acontece quando estamos aqui no último culto do ano. Quem participa do último culto do ano aqui da nossa igreja? Alguns anos eu estava sentado aqui, queridos, ouvindo a palavra, e algumas palavras sempre vêm assim, dessa maneira nos cultos. Porque o ano que vai vir vai ser diferente, vai ser extraordinário. Você está pronto para um novo ano, uma mudança de vida? E eu estou sentado no meu lugar pensando, vai ser um ano que eu vou começar na academia. Vai ser um ano que eu vou ficar maromba, que eu vou ficar chapado, que eu vou ficar shape. E eu fico pensando, eu aumento a expectativa, e a vontade é sair da minha cadeira, procurar uma academia. Eu vou fazer, eu olho para minha esposa e falo, eu vou ficar tão forte, tão sarado, tão bonitão, amor, que você vai olhar e vai falar, uau, que gatão. Aí, irmãos, dá um êxtase em mim naquele momento, eu penso em tudo isso, eu vejo até o supino lá, eu vejo eu fazendo, mas de repente a minha mente, ela volta para o lugar onde eu estava. Gordinho, gosta de lanche. Eu falo, não, eu não posso condicionar a minha mente a isso.
E o que acontece é exatamente isso. Eu estou ali na minha cadeira pensando o que eu vou fazer num novo ano. Eu estou planejando na minha mente o que vai acontecer. De repente eu volto para a estaca zero. Porque eu lembro que eu já entrei em 6 academias. Eu fiquei menos de um mês em cada uma delas. É triste, eu sei, mas eu vou vencer isso. Porque, irmãos, vamos lá. Tem alguém aqui que malha constantemente? Vamos lá, quem malha constantemente? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês nasceram com o dom de malhar? Não. Ninguém nasce com o dom de malhar. Cria-se um hábito, uma disciplina, uma responsabilidade com o seu próprio corpo. E você condiciona a sua mente àquilo. Então tem pessoas que elas amam musculação. Para você ver que isso começa de pequeno. Teve um dia que o Davi Mota, meu filho, que tem 8 anos de idade, ele foi na casa da minha sogra. A minha cunhada deu um pezinho para ele desse tamanho assim, olha. Eu acho que era 2 quilos, 1 quilo mais ou menos. E aí eu cheguei na casa da minha sogra. O Davi Mota estava sem camiseta, com o pezinho na mão. Eu falei, o que está acontecendo? Está frio, por que você está sem camisa? Ele falou, papai, eu ganhei um pezinho da tia Cris. E eu estou malhando, olha só. A Érica olhou aquilo e falou, amor, esse menino aí, eu acho que ele vai gostar de academia. Irmão, não é dom, são hábitos. E até hoje, eu chego em casa, às vezes ele está sem camisa. Ele pega um banco, ele pega o carrom, ele pega uma cadeira e fica. E eu olho para ele e falo, filho, você me deixa entusiasmado, você me deixa feliz de saber que dentro de você está sendo criado um hábito, um futuro de que você vai ser um cara que vai malhar. E sabe, irmãos, que ele gosta mesmo disso, eu tenho certeza que ele vai ser desses homens que vai ir para a academia e vai ficar no shape. Só que o pai, meu Deus, fico pensando em hambúrguer, fico pensando em pizza, mas eu sei que nós precisamos treinar. Por quê, irmãos? Vamos lá. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, não é? Então, se você entende que o seu corpo é templo do Espírito Santo, morada de Deus, quem é que tem que cuidar do corpo? É Deus ou é você? Aí você vai pegar alguns fofinhos e eles têm o hábito de dizer, eu estou comendo assim, mas está tudo bem. Eu só estou aumentando o templo do Espírito Santo. Está errado, não pode fazer isso. Por quê, irmão? Porque em algum momento vai acontecer do seu corpo responder àquela atitude negativa. Pode comer? Pode. Quer comer pizza? Come. Quer comer lanche? Come. Está tudo bem. Só que nós temos que tomar cuidado com a saúde. Amém? Então, disciplinas são hábitos colecionados. Você começa a criar hábitos. Você reúne esses hábitos, vai juntando esses hábitos. E aí as pessoas podem olhar para você e pensar, cara, eu queria ser como o pastor Edson. Eu estou dando um exemplo, né, pastor? Porque você vai entrar agora na academia, em nome de Jesus, né? Pastor Tiago é um cara que vai para a academia. Porque, olha, vamos lá, gente. Às vezes eu vou fazer essa pergunta para Deus. Tem uns caras aí que eles estão na academia, eles ficam bombadão. Aí eles param de ir para a academia, eles voltam e ficam ainda bombado. E aí eles voltam, não dá um dia, eles já estão bombadão de novo. E nós estamos lá 3 anos tentando um músculo. Por quê? Eu sei, às vezes é genética, né? Eu olho para mim, queridos, e o pessoal fala, olha, pastor Ricardo, você só tem um probleminha, é a sua barriguinha. Eu sou um magro falso, queridos. Porque eu sou magro nas pernas, magro nos braços e tenho a barriguinha aqui. E eu não gosto, porque uma vez me chamaram de minhoca grávida. Isso é uma ofensa. Eu vou vencer essa ofensa malhando. Você vai ver, recalcado, brincadeira. Mas é tudo disciplina, queridos. Você percebe que uma pessoa que é inteligente, ela só é inteligente porque ela se jogou no conhecimento, buscar conhecimento. Você vai perceber que uma pessoa, ela é um ótimo atleta. Até um exemplo de Cristiano Ronaldo, por que ele se tornou melhor do mundo várias vezes? É porque quando as pessoas iam embora depois do treino, ele ficava 1 hora antes, 1 hora a mais depois do treino. Chegava 1 hora antes do treino. E por quê? Ele estava criando hábitos, criando uma disciplina. E eu vou dizer para você, queridos, tem pessoas que estão correndo há bastante tempo e estão na nossa frente porque eles criaram disciplina que a gente não criou. Amém? Deus é bom? Então vamos lá, queridos. Você aqui, né, cristão, crente, você acredita que Deus é organizado? Que Deus é disciplinado? Que Deus, ele não é um Deus de confusão?
Mesmo sabendo que às vezes você encontra alguns crentes barraqueiros, mas não pode ser barraqueiro, porque Deus é um Deus não é um Deus de confusão, um Deus de paz. Um Deus, irmãos, que ele é disciplinado, ele é organizado. Deus é tão organizado, queridos, que se você pegar Gênesis, na criação, Deus faz a criação, ele começa a colocar as coisas no seu devido lugar, dia após dia. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia. E sabe, irmãos, que você vai perceber que Deus, ele começa a colocar as coisas nos seus devidos lugares por causa de organização, porque Deus é organizado. Então, se nós nascemos de novo, e se nós temos o Espírito Santo, irmãos, se nós servimos a Deus, nascemos de novo, temos o Espírito Santo, nós temos que ser organizados. Nós temos que ser disciplinados, diligentes naquilo que chega até a nossa mão. E sabe uma coisa que eu tenho entendido nesses últimos tempos? Tudo que eu fizer, como a Bíblia diz, eu faço como para o Senhor. Então, irmãos, não é só na igreja, trabalhando na igreja local, que eu faço como para o Senhor. Quando eu estiver na minha faculdade, eu faço como para o Senhor. Quando eu estiver na empresa, eu faço como para o Senhor. Amém? Porque às vezes as pessoas estão tentando viver a vida, tentando agradar a homens, não conseguem a sua recompensa de agradar aos homens, ficam tristes, ficam chateadas, falam mal da empresa, não tem a sua recompensa, é mandado embora, e aí fica orando para Deus abrir outra porta. Quando na verdade, se você fizer olhando para o Senhor, sabendo que você está fazendo como para o Senhor, não se preocupe com o tempo que você tem de casa. Você só tem que entender que se você faz para como o Senhor, para com o Senhor, quem vai te dar a recompensa, quem vai te dar a promoção, quem vai trazer o que você precisa é o Senhor, não é o seu chefe. Amém? Então você precisa pôr isso de uma vez por todas dentro de você. Você tem que ser disciplinado, você tem que ser diligente. E sabe que isso é num todo, querido. Porque se nós nascemos de novo, e nós temos que acabar de uma vez por todas com isso. Não existe duas vidas, uma vida espiritual e uma vida secular. É uma vida só. Você é espiritual na igreja, você é espiritual no trabalho, você é espiritual na faculdade, você é espiritual na rua, você é espiritual, amém? Você é espiritual. Então, irmãos, eu quero aqui falar algumas coisas para você que eu anotei, para que a gente realmente fale, na verdade, se mova naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. E uma coisa, irmãos, que nós vamos pegar depois de entender que Deus, ele criou tudo, dia após dia, e colocou cada coisa no seu lugar. Então nós nascemos de novo, nós temos o caráter de Deus, nós temos a vida de Deus, nós temos a palavra de Deus embutida em nós, trabalhando em nós, então nós temos que andar como Deus anda. Deus é um Deus excelente, nós vamos ser excelentes. Deus é um Deus que ele anda ali certinho, correto, nós vamos fazer a mesma coisa. E sabe o que vai acontecer, queridos? Que quanto mais nós andamos de acordo com a palavra de Deus, nós vamos ficando cada vez mais à imagem daquele que nos criou. Amém? Nós vamos ficando à imagem dele. E sabe o que vai acontecer? É que quanto mais você pratica diligente, com responsabilidade aquilo que foi colocado para você viver em Deus, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer uma transformação, uma mudança. Você vai atingindo degraus, você vai subindo de glória em glória. E sabe um versículo que vai caber na nossa vida depois que nós entendermos isso? Esse versículo aqui, ó, Provérbios capítulo 4, versículo 18. A Bíblia diz assim, ó, o caminho dos justos. Cadê os justos aqui? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode estar aí pensando, nossa, mas pastor, mas eu não sou justo. Você pode pensar no seu jeito natural de que você não é pelo que você fez. Exemplo, eu não fiz nada. Ou eu só erro, pastor. Ou eu sou ser humano, como é que eu vou ser justo? Você é justo por aquilo que Jesus fez por você. Então você, quando ouvir alguém falando do que a Bíblia está falando de justo ou justiça de Deus, apenas levante a sua mão e diga amém, porque você é justo, pelo que Jesus fez, amém? Então a Bíblia diz assim, ó, o caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o pleno dia clarear.
Eu estou lendo em outra versão, mas a Bíblia diz que até ser dia perfeito. Imagina que o sol está nascendo e vai chegar uma hora que esse sol ele vai brilhar tudo, ele vai iluminar tudo. Quando eu e você começamos uma coisa disciplinado, entendendo o poder da responsabilidade, vai começar trazendo um brilho pequeno, mas depois isso vai aumentar na sua vida. E eu vou dizer para você, não vai ter como as pessoas te barrarem, porque quando você for disciplinado, pegar a responsabilidade de fazer como para o Senhor, sabe o que vai acontecer? A promoção e os benefícios de você andar nessa fidelidade vai vir de Deus para a sua vida. Amém? Deus é bom? Então você pode, de glória em glória, você pode subir de degrau em degrau. Amém? E isso está em Provérbios capítulo 4, versículo 18. Irmãos, nós precisamos falar diariamente sobre mudanças nas nossas vidas, porque às vezes as coisas vão passando, o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e hoje você vai perceber que na internet, no Instagram, está um furdunço por causa da política. Mas sabe, irmãos, nós não podemos perder o nosso foco. Qual que é o nosso foco? Crescer espiritualmente. E eu vou te dar uma dica. Quando você se empenha diligentemente em ser decidido a andar com Deus, a crescer espiritualmente, a pegar a palavra, colocar dentro de você, a orar, a você fazer a sua parte, sabe o que vai acontecer? As pessoas podem se levantar para falar várias coisas, as pessoas podem te agredir, as pessoas podem vir contra você. Você vai pegar o domínio próprio, você vai pegar a paz, a alegria, e você vai saber lidar com a situação, e até mesmo com as situações de hoje em dia. Porque hoje as pessoas estão intolerantes. Se você põe uma coisa, elas te chamam para rebater. Se você posta uma coisa, elas te bloqueiam, elas te perseguem. Irmãos, eu quero fugir disso aí. Eu quero andar no amor de Deus. Não quero saber disso não, Google. Obrigado. Eu estou falando aqui, o Google está querendo me atrapalhar, né, gente? Então, nós precisamos, nesse tempo, irmãos, nos alimentar espiritualmente. Sabe por quê? Para entender que a nossa pátria, o lugar onde nós vamos estar, não é aqui, irmãos, é com Deus. E mesmo que um ou outro seja eleito, sabe o que vai acontecer? Nós vamos continuar orando, nós vamos continuar nos consagrando, nós vamos continuar pregando a palavra de Deus, nós vamos continuar fazendo o que tem que fazer, porque nós somos cristãos, irmãos, porque tudo passa, irmão, até política, e quem fica aqui é as pessoas. Amém? Eu não estou aqui para falar de política, jamais vou fazer isso. Estou falando que se nós nos colocarmos diante de Deus e aprimorar, nos colocar decisivos naquilo que Deus tem para nós, irmão, nós vamos ficar ninjas, craques naquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Então eu tenho uma notícia para você. Você está avançando. Você está crescendo. Você está melhorando. E sabe por quê? Porque você está congregando. Você tem um lugar onde você recebe a palavra de Deus. Dificilmente, eu disse isso para um amigo, dificilmente você vai ser tão edificado quanto uma pessoa que está no culto. Porque ver pela internet é uma coisa, irmãos, estar sentado aqui é outra. E deixa eu falar uma coisa, antes de voltar ali. Na hora do louvor eu estava sentindo um desconforto no joelho direito. Nessa parte aqui, tinha alguém com algum desconforto no joelho direito? Vem aqui, deixa eu orar por você, porque eu estava sentindo essa unção, e ela ficava circulando no meu joelho. E isso é palavra de... isso, eu esqueci até a palavra. Palavra de conhecimento. Era o joelho direito. Gente, isso é muito comum para nós que somos espirituais. Amém? Então, imagina que você está num culto e é isso que nós temos que entender. O mundo pode estar no alvoroço, mas você está crescendo espiritualmente, entendendo a voz do Espírito Santo. Amém? Então, eu vou pôr a mão sobre o seu joelho. Ele está doendo agora? Tá? Pai, no nome de Jesus, todo inchaço, todo tendão, Pai, músculos, circulação, eu dou uma ordem no nome de Jesus, e você seja curado agora. Eu não aceito isso, e foi o Senhor quem me falou, Pai, sobre essa dor. Então que a sua unção de cura toque o joelho dele, e ele seja livre agora. Então circulação voltando ao normal, veias trabalhando normalmente, tendões, músculos, em nome de Jesus, voltando ao normal. Agora, vê aí se está.
você vai fazer uma ressonância. Então você sente isso faz tempo já? Tá. Eu acredito, né? Eu tenho plena convicção de que você vai voltar lá para fazer e não vai ter mais nada aí. Amém. Aleluia. Amém? Então, receba a sua cura. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Nós vamos tomar um rumo diferente no meio da mensagem, tá bom? Por quê? Quando nós falamos sobre disciplina, e é bom ter disciplina para andar com Deus, para ler a Bíblia, para ler livros, para se colocar em oração com Deus, com tempo de intimidade com Deus, porque é a nossa disciplina que vai colocar nós nesse lugar de operação. Amém? Exemplo, você quer operar no poder de Deus, você quer fluir no poder de Deus, você quer que Deus se mova através de você para tocar a vida de alguém. Mas se não tem disciplina na nossa vida, irmão, não tem como Deus fazer algo se nós não nos colocamos no lugar certo. Amém? Então, você vai perceber que além da disciplina, também tem o pensamento. O pensamento condicionado no quê? De que Deus me ungiu com poder para curar os enfermos. Então eu pego a minha diligência, eu pego o meu entendimento sobre responsabilidade, eu vou para cima daquilo que Deus tem para mim, eu me encho disso, eu volto para esse lado com a minha mente condicionada, cauterizada naquilo que Deus disse: curai os enfermos. Ouvir a voz do Espírito Santo a respeito de pessoas. Então nós podemos nos colocar nesse lugar de disciplina, e quando nós estamos treinando neste lugar de disciplina, nós vamos para o campo. E o campo, irmãos, é em todo lugar. Se você é uma pessoa disciplinada a andar com Deus, assim como você é disciplinada com o trabalho, com a faculdade, Deus ele vai se mover através da sua vida. Amém? Deus é bom? Eita glória! Eu quero dizer para você o significado da palavra disciplina. Coloca aí, Guga, por favor, o significado da palavra disciplina. Deus é bom. Olha, eu tenho tanta certeza do seu joelho que vai ser curado, porque eu estava sentindo a unção tão forte no meu joelho, e eu pensei: Senhor, eu estou de boa aqui, mas se eu estou sentindo isso, tem alguém desse jeito. E eu sabe que quando a unção vem, ela é para curar mesmo. E os médicos vão pôr lá a maquininha lá no joelho e vão falar: você tinha marcado para vir aqui e você foi curado? O que aconteceu? Não, vamos fazer mais um exame. Vamos fazer mais um exame, porque não? Porque você estava marcado para ser operado. Vai acontecer desse jeito. Amém? Irmãos, nós estamos acima do natural, vivendo com Deus. Amém? Então lá, travou aí? Então eu espero, sem problema. Deus é bom? Deus é bom. Deixa eu falar uma coisa enquanto os meninos põem lá. Volta aí. Volta, isso. Olá, disciplina, o conceito é: disciplina é o treinamento ou desenvolvimento pela instrução, ou pelo exercitar-se no autocontrole. Disciplina é o treinamento ou desenvolvimento pela instrução. Quem gosta de ser instruído aqui? Quem gosta de ser orientado aqui? A Bíblia fala que se um povo não tem um líder, o povo perece por falta de direcionamento, instrução. Então, além de nós termos o Espírito Santo, nós temos também o nosso pai, temos a nossa mãe, temos líderes na igreja. Então, irmãos, disciplina também cabe a nós ouvir a orientação e praticar ela. Amém? Então a Bíblia, aí o conceito está dizendo assim, ó: disciplina é o treinamento ou desenvolvimento pela instrução ou pelo exercício do autocontrole. Irmãos, alguém sabe me dizer o que é ter autocontrole? Alguém sabe me dizer? Eu vou revelar para você. É muito forte essa revelação. Autocontrole é domínio próprio. E domínio próprio é um fruto do Espírito Santo no seu espírito recriado.
Isso é autocontrole. E sabe que quando nós falamos sobre esse conceito de disciplina, ele está falando sobre domínio próprio, domínio sobre a nossa própria vida, controle sobre a nossa própria vida, liderar a nossa própria vida. A Bíblia fala, irmãos, que se o homem que ele quer reger, ele quer liderar a igreja de Deus, primeiro ele tem que saber liderar a própria casa dele, a própria vida dele, para depois liderar a igreja, liderar pessoas. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que você tem que liderar a sua própria vida, ter autocontrole sobre a sua própria vida. Não sou eu que vou fazer você orar, não é o pastor que vai lá fazer você jejuar, não é Deus que vai descer na terra novamente com Jesus e dizer: ei, se consagre para os últimos dias. Não. Você entende pela palavra de Deus que domínio próprio é autocontrole. Eu pego o meu corpo e digo: não vai comer hoje, bonitão. Hoje você vai ler a Bíblia, você não vai assistir Netflix. Hoje você vai orar, hoje você vai se preparar, hoje você vai se colocar à disposição de Deus para entender o plano e a vontade de Deus para a sua vida. E isso é domínio próprio. E isso é autocontrole sobre você mesmo. Amém? Então, irmãos, uma coisa que nós precisamos entender: nós vamos treinar e nos desenvolver com as instruções dadas a nós. Nós vamos exercitar o autocontrole, que é o domínio próprio, porque é necessário dominar e disciplinar as nossas ações e decisões para viver uma vida relevante nessa terra. Quem quer viver coisas extraordinárias em Deus aqui? Mas uma coisa que nós precisamos entender: quando você vive coisas extraordinárias em Deus, isso, irmãos, toca a sua vida num todo. Toca você no seu trabalho, toca você na rua, toca você aonde você está, porque a sua vida já é relevante com Deus. E quando você está andando com Deus disciplinado, tendo autocontrole, fazendo, irmãos, ou tendo as práticas espirituais, sabe o que vai acontecer? É que essa vida, irmãos, ela grita diante das pessoas. É aí que você vai encontrar favor diante dos homens, porque você está no lugar certo com Deus. Amém? Deus é bom? Então o que nós precisamos entender? Disciplina é você saber primeiramente suas responsabilidades para com Deus. Em segundo lugar, para consigo mesmo. Em terceiro lugar, para com os outros. Então nós temos aí 3 pilares. Primeiro é a sua responsabilidade com Deus. A segunda é a sua responsabilidade consigo mesmo. E a terceira é a sua responsabilidade com os outros. E por quê? Queridos, nós temos que entender que com Deus nós temos responsabilidades. Amém? Porque, vamos lá, quem aqui se acha dono da sua própria vida? Quem vai ser ousado a levantar a mão? Ninguém. Ninguém vai levantar a mão aqui. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que você foi comprado por alto preço de sangue. E você entende que a sua vida que você vive hoje nesse corpo não é sua, é de Deus. Então, se a vida que você tem hoje não é sua, é de Deus, por que que nós estamos deixando o tempo passar e não estamos vivendo aquilo que Deus tem para nós? E a gente fica fazendo com que as coisas demorem para acontecer, sendo que nós podemos facilitar, por meio da disciplina, aquilo que Deus pode fazer de forma acelerada. Amém? Então, eu quero falar para você sobre a primeira responsabilidade, que é a para com Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6, 19, diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Crente, foto de biquíni glorifica a Deus? Homem, foto com a barriga chapada mostrando lá no Facebook, glorifica a Deus? Até porque nós estamos entendendo aqui, irmãos, que não é só a questão: nossa, o pastor é mal quadrado, não pode nem tirar foto mostrando a barriga chapada, nossa, o pastor é mal quadrado, não pode nem pôr o biquíni. Você quer chamar a atenção de quem?
Porque, irmãos, as pessoas elas sempre fazem algo com alguma intenção. Amém? Você não, porque você é crente do fogo. Você guarda o seu corpinho. Mas quantas pessoas você já viu, não eu, mas você já viu, com uma foto lá na praia de biquíni, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou sem camisa, um homem fala, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que às vezes nós queremos mostrar, mas dá para mostrar de uma forma sem ser sensual, amém? Amém? Porque nós temos o Deus Todo-Poderoso morando dentro de nós. Glória a Deus. Deus é bom. Então nós temos que tomar esse cuidado, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então nós temos essa responsabilidade com Deus, para com Deus. Nós temos que ser, irmãos, decisivos, responsáveis, ter domínio próprio a respeito disso. Se eu tenho que glorificar a Deus no meu corpo, eu vou tomar cuidado com algumas poses, algumas fotos, alguns lugares, algumas coisas. Amém? Outro versículo, irmãos, que fala sobre a responsabilidade nossa para com Deus. Gálatas 2:20. Diz, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu mais quem vive. É Cristo vivendo em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Outro versículo, irmãos, que fala da nossa responsabilidade para com Deus, é Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão as minhas testemunhas. E sabe, irmãos, para ser uma testemunha daquilo que Deus fez e ainda Deus está fazendo e vai fazer, temos que andar de uma forma correta. Mas como é que anda de uma forma correta, irmãos, num tempo louco? Que hoje o seu amigo está aqui e ele fala para você, eu sou crente igual você, sou evangélico igual você, mas quando ele vira as costas ele está na balada. Ou quando ele vira as costas ele está em outro lugar que não tem nada a ver com aquilo que você está professando. Então eu vou dizer para você, irmãos, como é que o mundo vai nos julgar por aquilo que eles veem nós fazendo? Você pode falar 1000 vezes, você pode tentar mostrar para eles com palavras que você é nascido de novo, que você anda com Deus, que você é disciplinado, que você vai para cima naquilo que Deus tem. Mas, irmãos, se eles verem a conduta errada, eles não acreditam no que você fala. Eles querem ver o que você faz para acreditar no que você fala. No que você fala. Amém? Por que nós ouvimos sempre, irmãos, até de homens de Deus no Ministério Verbo da Vida, que quando você fala ou tem uma atitude, na verdade a sua atitude fala mais do que as suas palavras às vezes, porque lá fora as pessoas esperam que nós tenhamos mais atitude do que palavra, porque, irmão, falar que é crente é fácil falar que é crente, falar que é evangélico é fácil falar que é evangélico. Quantas pessoas famosas nós estamos vendo aí, irmãos, que se converteram nesse tempo de pandemia, mas quando voltou o convívio normal, eles colocaram nas suas redes sociais, eu estou deixando esse negócio de evangelho, porque é muito difícil ser crente. É difícil ser crente mesmo, irmãos. É difícil ser crente. Porque você tem que andar na contramão do mundo. Você não pode se parecer com ele. Amém? Deus é bom. Então nós temos que andar nessa responsabilidade para com Deus. Então, irmãos, a segunda parte é a sua responsabilidade com você mesmo. Então isso está em Romanos capítulo 14, versículo 12, diz assim, Romanos 14, 12, sobre a sua responsabilidade com você mesmo. Assim, pois, cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de Deus. Cada um aqui, irmãos, vai prestar conta de você mesmo para Deus. Será que alguém treme as pernas, irmãos, quando vai estar lá diante de Jesus e falar, olha, essa é a minha vida, ou essa é a vida que eu tive na terra? Não, você não tem que ter medo, irmão, só viva corretamente. Seja disciplinado, amém, com a sua vida. Outro versículo que fala sobre a nossa responsabilidade com nós mesmos. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Irmãos, esse versículo não está falando sobre o corpo de Cristo, está falando sobre o seu corpo. Cada pessoa que faz o mal com o seu corpo, ou o bem com o seu corpo, vai estar diante de Jesus para dar conta da sua própria vida. Amém? Outro versículo, irmãos, que fala da sua responsabilidade para com você mesmo.
1 Timóteo capítulo 4, versículo 14 diz: não seja negligente para com o dom que você recebeu. Irmãos, vamos lá, a palavra negligência, ela traz um significado de descuidado, irresponsável, pessoa que não pega com afinco aquilo que foi colocado na sua mão. Amém? Cuidado. Descuidado, na verdade. Negligência é descuidado, irmãos. É falta de zelo. Uma vez eu estava trabalhando numa empresa, irmãos, e eu andava com uma picape enorme. Então eu tinha que observar tudo, a quilometragem, tinha que trocar o óleo e tal. E eu lembro que eu rodei, irmãos, 8.000 quilômetros depois que o óleo venceu. 8.000 quilômetros. Eu cheguei na empresa, o meu chefe olhou para mim e falou: Ricardo, você está maluco? Você rodou 8.000 quilômetros com o óleo vencido e se trava o motor. Eu olhei para ele e eu falei, isso foi a pior resposta que eu tive que dar para ele. Meu Deus, por que eu falei aquilo? Eu disse para ele, me desculpa, eu cuido desse carro como eu cuido do meu. Eu tenho um zelo por esse carro como eu tenho do meu. Ele disse, não, Ricardo, você não tem zelo por esse carro, sabe por quê? Porque zelo é responsabilidade. Zelo é cuidado. Zelo é diligência. Zelo é disciplina. Zelo é observação, e você não teve com o carro. Você andou 8.000 quilômetros com o carro. Vou responder o que para ele, gente? E nós estamos aqui, irmãos, com essa vida que Deus nos deu. E imagina se Deus pergunta para você, você tem zelo pela vida que eu te dei para você viver nessa terra? E você pode responder como eu respondi ao meu chefe, eu tenho um zelo por essa vida, eu sou disciplinado, compromissado, responsável pelo que o Senhor deu, e até enviou o seu filho para morrer por mim. Eu recebi essa vida, e eu ando de acordo com essa vida. E Deus vai falar, não anda não, filho, porque zelo é compromisso, zelo é responsabilidade, zelo é você fazer aquilo que você tem que fazer. Aí imagina, irmãos, a minha cara de pamonha na frente dele, ou a nossa cara de pamonha na frente de Deus. E sabe que uma coisa que é importante nós olharmos, e eu vou dizer para você, o meu patrão, o meu ex-patrão não me julgou, ele me orientou a não fazer mais aquilo, e disse o problema. E sabe, irmãos, com Deus é a mesma coisa. Deus não vai nos jogar na nossa cara o nosso erro, Ele não vai nos condenar, mas Ele vai nos disciplinar, porque Provérbios fala que a disciplina é para todo filho. O pai disciplina o filho a quem ama. Disciplina é correção. E sabe, irmãos, que a Bíblia própria diz que quando nós recebemos uma correção, uma disciplina, naquele momento não nos traz alegria, mas traz um desconforto. Porque, irmão, ninguém gosta de ficar sendo corrigido. Quem gosta de ser corrigido aqui? Cadê o anjo que tem um auréola em cima da cabeça? Eu amo ser corrigido. Amo, adoro. Não, você não gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de ser corrigido. Mas quando você entende o poder da correção, da disciplina, você vai se preocupar só em quê, irmãos? A recompensa da disciplina, que é paz. A Bíblia diz que depois dessa turbulência de você ser corrigido, no momento não traz alegria, mas depois, sabe o que vai nascer? Porque você foi corrigido e aceitou a correção, fruto de justiça brota. Você sente paz, porque tem alguém cuidando de você. Deus faz isso. Provérbios fala muito do pai que corrige o seu filho, disciplina o seu filho. Graças a Deus que nós temos os amigos, irmãos, que são lixas na nossa vida. Quem tem um amigo lixa na vida aqui? Que é o amigo que olha para você e fala, ei, toma uma vergonha na tua cara. Para de ser grosso, cavalo. Ou, para de ser chorona, menina. Se levanta, faz alguma coisa. Ou, irmãos, todo dia precisamos das lixas na nossa vida. Amém? Eu sei que na hora que aquela lixa vem, irmão, é dolorida.
Oi, irmão, quero dar um tapa na cara agora, mas não vou dar, porque eu nasci de novo, eu tenho um domínio próprio, autocontrole, longanimidade. Irmãos, isso, olha, sabe uma pessoa que é longanimidade? Ela tem longo ânimo. É quando alguém fica ali toda hora te enchendo, ou toda hora te corrigindo, ou toda hora fazendo alguma coisa para você, e você tem longo ânimo. Longo ânimo. Mas tem pessoas que falam, pastor, 5 minutos eu já estou aqui, 5 minutos. Para mim já deu. Longo ânimo. Quem nasceu de novo aqui? Longo ânimo. O irmão pisou no seu pé, longo ânimo. O irmão falou, longo ânimo, irmãos. Nós podemos andar nesse lugar, amém? Deus é bom? Eu vou aqui alterar aqui, irmãos. Efésios capítulo 5, versículo 15, para a gente correr aqui. Quantos sabem que nesses dias, irmãos, nesses últimos dias, nós temos que andar alertas? Porque os dias são maus. E os dias estão se abreviando, irmãos. Percebe que janeiro estava aqui, pertinho. Nós já estamos quase em dezembro. Os dias estão passando muito rápido. Então nós temos que andar alertas. E andar alerta, irmãos, é andar posicionado, firme, convicto daquilo que nós temos que fazer. Amém? Então Efésios 5, capítulo 5, versículo 15 diz assim, portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando o tempo. Aproveitando o quê? Aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, vamos lá. Tem como aproveitar o tempo se você não tem diligência? Tem como aproveitar o tempo se você não é disciplinado? Tem como aproveitar o tempo se você não sabe colocar as coisas nos seus devidos lugares? Não, as pessoas, irmãos, elas estão correndo para lá e para cá, muitas vezes, sem uma disciplina do seu dia, de fazer as coisas exatamente nos seus devidos lugares. Esses dias, teve um tempo aí que eu estava conversando com a Viviane, a esposa do pastor Edson, e de repente eu olhei no celular dela, e dentro do bloco de notas dela, tinha todos os horários e pessoas que ela ia falar, ou papéis que ela ia assinar, ou e-mails que ela ia mandar, e eu pensei, nossa, eu preciso de uma programação dessa. Isso é disciplina. E eu vou dizer para você, irmãos, que isso não é chatice, não, é disciplina, organização, responsabilidade, saber que aquilo precisa de mim. Deus precisa de você para se mover nessa terra. Deus precisa de você e de mim para se mover nessa terra. E o que vai fazer nós estarmos nesse lugar? É a disciplina com a nossa própria vida. Amém? Então nós temos que aproveitar o tempo. Aproveitar o tempo, irmãos. Aproveitar o tempo é assim, é quando eu fui lá para aquele hospital com dor no pé do rim, operei, as pessoas entraram naquele quarto, irmãos, eu orei por 4 enfermeiros, batizados do Espírito Santo, falou em línguas. Isso é aproveitar o tempo, porque os dias são maus. É você estar no meio da rua, você está no trabalho, é você está na escola, é você está onde você estiver, porque você é disciplinado na sua vida com Deus, você aproveita o tempo e você não deixa com que as pessoas passem pela sua vida sem você tocar elas, porque Deus quer tocar elas. Amém? Deus é bom? Uma coisa que eu estava orando, irmãos, na verdade eu estava aqui lavando, passando pano aqui no chão da igreja, para pregar para você hoje, e o Espírito Santo falou uma coisa ao meu coração a respeito desse tema. Põe aí, Guga. Próximo. Isso foi o Espírito Santo falando comigo enquanto eu passava pano no chão. Ricardo, você vai falar sobre disciplina, então me diz, como ser o melhor, sem nem ao menos nos esforçamos para ser bom? Como você quer ser o melhor naquilo que você faz, ou aonde você está, se às vezes você não se esforça nem para ser bom? Porque ser bom é um lugar, ser melhor é outro, irmãos. Eu faço as coisas com excelência, eu faço as coisas de forma boa, mas eu posso fazer melhor. Fazer melhor é sempre você fazer a mais daquilo que foi pedido para você. Amém? Para você ver como isso é real.
Se, irmãos, não somos diligentes, responsáveis para fazer de uma forma boa, que as pessoas olhem e falam, nossa, cara, esse cara é muito bom. Mas ele vai sobressair, porque ele não quer ser bom, ele quer ser melhor. Quem aqui quer ser melhor naquilo que faz? Ser bom é bom, mas ser melhor é muito melhor, irmãos. Então, eu estava conversando com o Beto é aqui da nossa igreja, ele é marido da Fernanda, e eu lembro que ele estava falando para mim que ele estava trabalhando num setor lá da empresa, e ele não estava recebendo um valor ali na empresa. Estava fazendo um serviço e estava ganhando outro valor. Só que o que aconteceu? Ele saiu de férias. Então, ele saiu de férias, colocaram outra pessoa para fazer o serviço que ele fazia, e lembra, ele não ganhava para fazer aquilo mais, porque ele já tinha se tornado uma pessoa melhor naquilo que ele fazia. Então, ele saiu de férias, colocaram uma pessoa lá, e ele saiu de férias. O chefe dele ligou para ele e falou, Beto, você precisa voltar, por quê? Porque o que o cara faz aqui é até bom, mas o que você faz é melhor. Tem como você voltar das suas férias, eu pago uma parte para você fazer? Porque, irmãos, quem faz o melhor se sobressai. Aí eu estava conversando com o pastor Márcio, que é lá de Vinhedo, amigo meu, e ele disse para mim que ele estava trabalhando numa empresa. Um tempo lá, estava trabalhando na empresa, ganhando um salário, e aí teve uma mudança na empresa, entrou um novo chefe com um novo estilo de trabalhar, e estava pagando o mesmo para ele, só que ele já fazia um trabalho que era muito melhor do que o início. E sabe o que aconteceu? Ele saiu da empresa porque as pessoas não queriam pagar para ele o devido, ou o que era correto para aquilo que ele estava fazendo, que era o melhor. Ele saiu da empresa, ele ficou um tempo em casa. Esse chefe novo conversou com o chefe antigo e disse, por que você não queria, né? Por que você estava com esse homem, ele queria um valor lá e eu não queria pagar, e ele saiu. O que eu faço para que ele volte? Pague o que ele faz, ou pague pelo que ele faz, porque ele é o melhor na área. E ele volta para aquela empresa, e ele recebe a mais, ou de acordo com o valor que ele merece. Eu estou liberando uma palavra sobre a sua vida. Você vai receber de acordo com aquilo que você faz. Deixa eu falar algo sobre mim, queridos. Eu estou no ministério hoje. Eu trabalho aqui de segunda a sexta. Eu estou 1 ano aqui, fiz 1 ano. Aí os jovens, conversando com os jovens, acho que foi o Guga, ele falou, pastor Rica, quanto tempo você demorou para estar no ministério integral, trabalhando na igreja? Eu falei, 10 anos. Uau! Eu pensei que tinha sido menos. Não, irmãos, é degrau por degrau. Eu fui ali, irmãos, lapidando, me colocando naquela posição. Eu poderia fazer algo bom, e era para o Senhor, não era para chamar a atenção do pastor Edson. Fazendo para o Senhor, de forma boa, mas eu percebi que além de fazer bom, eu poderia fazer melhor, e um dia, a recompensa de servir a Ele, trabalhar para Ele, recebendo, ela chegaria. Irmão, não chegou naquele tempo, nem Davi foi rei no tempo que ele foi separado, é porque tudo tem um processo. Então, você sabe que há recompensas, irmãos, que vão passar pelo processo do tempo, mas ela vai chegar se você continuar firme naquilo que você está fazendo. Só faça de forma melhor, porque o bom é bom, mas o melhor, irmãos, faz você sobressair. Amém? Vamos lá. Quem joga bola aqui? Quem é ruim de bola? Quando colocam vocês num time bom, você se sente o craque. Você faz gol. E é engraçado porque você faz gol. E o pessoal pensa, é mais um bom no meio dos bons. É isso que acontece. Quando você anda com os melhores, você se torna um deles. Amém? E isso é fato, irmãos. E nós precisamos entrar nisso, viver isso. Amém? Então, como ser o melhor, se nem ao menos nos esforçamos para ser bom? Temos que ser o melhor naquilo que nós fazemos. Amém? Coloca outra imagem aí, Guga. Foi outra coisa que o Espírito Santo falou comigo depois dessa frase aí. A disciplina que treina você é a mesma disciplina que irá te promover. A mesma disciplina que treina você é a mesma que vai te promover.
Não tem como, queridos. Alguém que é disciplinado, é responsável, é zeloso, faz aquilo para com o Senhor, para o Senhor, de forma mesmo de coração, não tem como Deus não te recompensar, não te favorecer. Amém? Porque você está sendo fiel àquilo que foi colocado na sua mão. Amém? E, irmãos, nós temos uma corrida, como essa corrida aqui. A Bíblia fala, irmãos, que todo atleta em tudo se domina. Então, o atleta, ele não come tudo o que ele quer. Ele vai olhar os carboidratos, ele vai saber o que precisa para que o corpinho dele ainda continue na mesma resistência, na mesma força, na mesma pegada. Imagina, irmãos, um cara fortão desse aí que precisa correr muito, comendo 10 lanches de hambúrguer de 3 andares todo dia. Você acha que ele vai conseguir correr? Não vai. Porque ele está fugindo do parâmetro ou daquilo que ele tem que viver ou fazer, que é comer de forma saudável. Eu e você, como crente, temos que ler a Bíblia. Eu e você, como crentes, temos que orar. Eu e você, como crentes, temos que nos consagrar. Temos que fazer a nossa parte. Então, irmãos, há uma disciplina, há um lugar de disciplina. É esse aqui. É o lugar onde nós vamos ser corrigidos diariamente. Amém? E nós precisamos ser disciplinados, porque se nós não formos disciplinados, irmãos, vai trazer um resultado sobre a nossa própria vida. Você já viu alguém, irmão, rebelde, desobediente, indisciplinado ser promovido? Alguém? Nunca vi. Porque a Bíblia fala que Deus rejeita, e Deus ele luta, Deus ele para o soberbo. O soberbo é alguém que é desobediente, alguém que não quer ser flexível àquilo que ele está falando, à correção que ele está dando. Então, se Deus ele rejeita ou se ele para o soberbo, irmãos, quanto mais os resistentes, aqueles que são inflexíveis. Então, nós podemos ser flexíveis e disciplinados. Põe uma coisa que o Tiago Garcia falou sobre o indisciplinado. Ele disse assim, uma vida indisciplinada vai te fazer desqualificado em alguma área da sua vida. E é verdade. Porque vamos lá. O pastor Tiago, ele trabalha nessa área. E ele é o melhor, ele se empenha, ele se dedica, ele faz o que tem que fazer. Sabe o que vai acontecer? Ele é apto, ele é qualificado para aquilo. E as pessoas não vão querer trocar ele. Não vão querer pôr uma pessoa no lugar dele. Ao ponto que se tem uma pessoa que às vezes faz o que o Tiago faz, mas ela não é qualificada, ela é trocada. Irmãos, quem é qualificado é promovido. Quem é disciplinado é promovido. Quem é disciplinado é promovido. É fato, irmãos. Então, o que vai me promover, irmãos, é a minha disciplina. Imagina, nós temos aqui um treinamento de ministros, pregadores do Evangelho. E quinta-feira é um culto bom para treinar. Mas, irmãos, até na quinta-feira o pastor não quer que os ministros subam aqui para ficar enchendo linguiça e nem balãozinho. Porque nós estamos alimentando vocês. Então, para uma pessoa subir aqui, irmãos, ela não vai subir de qualquer jeito, não vai cantar de qualquer jeito, não vai servir na igreja de qualquer jeito. Por quê? Porque existe, irmãos, uma disciplina, uma correção diária, para que você viva de glória em glória, melhorando de glória em glória. Você não pode nascer de novo e ser o mesmo. Você não pode ter aceitado Jesus e ainda ser o mesmo. Não pode acontecer de você olhar para a sua vida hoje e você ter visto, passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e você ser a mesma pessoa. Você não pode olhar para esses anos que se passaram, olhar para os que estão chegando e pensar, nossa, está chegando um monte de gente que estão passando na minha frente. Irmão, quem está errando é você, que está sendo indisciplinado com o que foi colocado na sua mão. Porque a mesma disciplina que te corrige e te coloca no lugar certo, ela vai te promover, irmãos. Amém? Deus é bom? Deus é bom. Eu ia falar aqui um versículo, mas não vou não. Para a gente ir para o nosso finalmente aí. Então, o que nós precisamos entender, irmãos? Que Deus espera que por meio da disciplina que nós temos com a nossa própria vida, para com Deus, para com os outros. E por que para com os outros? Eu não falei os versículos, mas quantos sabem, irmãos, que nós somos ministros de uma nova aliança? Nós somos porta-voz de uma mensagem, nós somos testemunhas. Então, para Deus tocar a vida de alguém, Ele precisa de um filho.
Você é esse filho, então a nossa responsabilidade também é para com os outros. Deus só toca a vida de alguém por meio de você. Amém? Deus é bom? E o que acontece? E eu vou finalizar com isso, né? Eu queria que o louvor subisse aqui. Quando nós somos omissos, irmãos, e olha, existe a pessoa que é decidida, ela tem a iniciativa, ela tem a responsabilidade, ela é decisiva, ela vai pegar aquilo e vai fazer. Então, ela é uma pessoa diligente. Mas, ao mesmo tempo que tem um diligente, também tem a pessoa que é omissa. E nós não podemos ser omissos. Amém? Então, quando a pessoa fala assim, olha, eu não tomo nenhuma posição, eu estou aqui de boa, eu não vou falar nada, eu não vou fazer nada, eu não quero pensar em nada, eu não quero discutir nada, eu não quero opinar. Sabe a posição que você está? A posição de omisso. Por mais que você não queira tomar uma posição, uma decisão, você tomou uma posição sem querer. Você se colocou numa posição de omisso. E nós não fomos chamados para uma posição de omisso, queridos. Isso eu não estou falando só com Deus, não. É na vida. Porque vamos lá, uma coisa que eu aprendi. Se você não decidir coisas para a sua vida, você vai ter pessoas que são uma influência sobre você e elas vão decidir coisas na sua vida. Porque se você não tem força, se você não tem um entendimento, se você não tem garra, se você não tem propriedade, convicção do que você quer, sabe o que vai acontecer, queridos? É que vai chegar alguém que é mais convicto que você, tem mais propriedade do que você, tem mais conhecimento do que você, tem mais entendimento que você, e essa pessoa vai puxar você para o lado dela e ela vai decidir coisas na sua vida, sendo que era você que tinha que decidir. Então, um omisso é mais fácil de ser levado para o outro lado, enquanto o que é decisivo, o que ele é diligente, ele consegue, irmãos, levar a sua vida sem ser levado por todo o vento de doutrina ou enganado por pessoas. Então, nós não estamos aqui falando com pessoas que são omissas, pelo contrário, são pessoas que são decididas a viver algo em Deus. Então, irmãos, o que acontece muitas vezes? Nós temos que pegar a nossa vida e a questão do autocontrole, domínio próprio, e nós temos que dizer alguns nãos para nós. Nós temos que dizer não à fraqueza, dizer não à falta de espiritualidade, dizer não à frieza, nós temos que dizer não aos achismos, nós temos que dizer não, irmãos, a um monte de coisa que estão nos paralisando muitas vezes, porque nós temos e podemos viver uma vida extraordinária nessa terra. Mas o que acontece? E é isso que eu estava falando com o pastor Edson e até com o Wanderson hoje. Se você quer viver uma vida com Deus de forma extraordinária, viver mesmo no poder de Deus ou tocar a vida de alguém, se você quer ser um ótimo profissional na sua área, se você quer ser uma pessoa excelente no que você faz, sabe o que vai acontecer? Além de você ser diligente, de você ser decisivo, de você ser responsável, é que você vai treinar a sua mente para viver naquele terreno. Porque disciplina é isso, sabia, queridos? Eu ando tanto em disciplina, eu me coloco à disposição para o conhecimento, para a revelação, para a oração, para andar com Deus. E exemplo, eu não trabalho lá fora, irmãos, eu trabalho dentro da igreja. Então o que foi incumbido a mim, com o chamado que o Senhor me deu, é tocar a vida de pessoas, ensinar pessoas, pregar para as pessoas, conduzir as pessoas, me colocar à disposição das pessoas, amém? Então eu entendi, esse é o que eu tenho que fazer. Agora, irmão, vamos lá, eu estou aqui a semana, eu preciso ser diligente nessa área, aí vem uma pessoa se aconselhar comigo, mas eu não leio, eu não oro, eu não me preparo, eu não sou diligente, eu não sou disciplinado. Aí a pessoa vem, pastor, eu quero me aconselhar com você. Irmão, eu vou falar de futebol para ela, eu vou falar de filme para ela, vou falar de novela para ela, vou falar do que para ela? Não, eu tenho que falar da palavra de Deus. Então a área que eu estou hoje, irmãos, eu tenho que ser disciplinado nessa área. Eu tenho que ler a Bíblia mesmo, porque eu sou crente. Eu tenho que ler livros, eu tenho que me comungar com o Senhor, porque quando as pessoas vierem se aconselhar comigo, eu vou ter que dar alguma coisa para elas. É a mesma coisa com você, queridos, no seu trabalho, na faculdade, nos lugares. Quando as pessoas vêm falar com você, e elas vêm de todos os lugares falar com você, quando elas vêm falar com você, você tem que ter alguma coisa para dar para elas. Você não pode ser um saco furado e nem um saco vazio.
Amém? Então nós condicionamos a nossa mente a isso. Então eu quero viver com Deus, eu vou viver com Deus. Então, irmãos, eu treinei tanto a minha mente para entender essas coisas. Exemplo, essa palavra de conhecimento a respeito do joelho do rapaz. Irmãos, eu oro para isso, eu me disciplino para isso, eu me coloco à disposição de Deus para isso. Eu fico trancado no quarto para viver isso. É uma disciplina constante, é uma responsabilidade constante. Eu me ponho lá. Se eu não fizer isso, irmãos, eu não vou ter essa recompensa, eu não vou ter essa resposta. Então, até nisso eu estou treinando a minha mente. Eu estou treinando a minha mente para entender que a minha disciplina vai fazer eu cauterizar na minha mente, no meu coração, que Deus quer se mover na minha vida. É igual cura, é igual prosperidade. Abaixa só um pouquinho para mim explicar isso. É igual cura, igual cura e prosperidade. Exemplo, quem aqui cresceu na favela? Ainda mora em periferia? Comunidade, vamos lá, comunidade em vez de favela. Eu cresci em comunidade, na beira do esgoto, que quando chovia o barraco descia. E sabe, irmãos, que hoje eu não moro mais na comunidade, eu moro aqui, perto da igreja. Mas sabe, irmãos, que saindo de lá e aprendendo coisas novas, nasci de novo, virei crente. Eu tive que aprender agora a condicionar minha mente a viver algo novo, a viver algo diferente. Você sabia que para condicionar sua mente no novo e viver algo diferente tem que ter disciplina? Porque eu saí da comunidade e, irmãos, eu estou vivendo outra coisa. Então condicionei minha mente a viver isso, a viver aquilo que Deus tem para mim, saber que Deus quer curar as pessoas através da minha vida, saber que Deus quer prosperar a minha vida para tocar a vida de outras pessoas. Então o que eu faço? Eu sou diligente, eu sou disciplinado em aprender aquilo que Deus quer fazer através de mim, o plano que Ele tem para a minha vida, para tocar a vida de pessoas. E sabe, irmãos, que todo dia nós temos que treinar a nossa mente nessa parte de ser disciplinado, de entender que se a nossa mente, ela foi condicionada lá, ela foi treinada lá, ela cresceu daquele jeito, quando eu e você nascemos de novo, não tem que ser mais do mesmo jeito. Temos que mudar a nossa mentalidade, condicionar aquilo que Deus quer na nossa mente e viver algo novo. Então eu vou fechar com isso aqui, queridos, para você ver como que nós treinamos a nossa mente de forma diligente, responsável e decisiva. Eu fui no shopping, irmãos, e eu sou São Paulino, estava com a camisa do São Paulo, e eu fui lá na loja do Corinthians com o Davi Mota. Lembrando, eu estou falando de que se você nasceu de novo, mesmo que você tenha saído da comunidade ou mora na comunidade, e você tem a oportunidade de mudar, quando você sair de lá, você tem que condicionar sua mente ao novo. Amém? Exemplo, vamos lá, uma pessoa, ela é gordinha, ela é fofinha, ela faz bariátrica. Aí o que acontece? Quando ela faz bariátrica, ela sabe que agora ela vai emagrecer. Mas o que tem que fazer, irmãos, para não engordar de novo, ou não voltar para lá? Tem que parar de comer de colher. Brincadeira. Porque comer com colher, come bastante. Mas na verdade não é isso. Porque, vamos lá, ela fez uma cirurgia. Só que a mentalidade dela é de gordinha, irmãos. Ela gosta de comer. Então ela tem que treinar a mente dela para não comer mais como comia antes. Não é? É isso, não é? Ela tem que treinar a mente dela agora como uma pessoa magra. É a mesma coisa para quem saiu da comunidade ou mora lá e tem a oportunidade ou quer sair de lá. Quando você vai para um lugar novo, agora você tem que condicionar a sua mente ao lugar novo. Deus nos tirou do império das trevas. Deus nos tirou da pobreza e nos colocou agora em uma posição de ricos nele. Amém? Aí o que aconteceu? Eu fui lá no shopping, entrei na loja do Corinthians, o Davi, ele olhou para uma roupa, um uniforme, e ele falou: nossa papai, essa roupa aí é top, gostei demais, é short, camiseta e um meião. Eu falei: nossa filho, bonito mesmo, eu não sou corintiano, né, sou São Paulino, mas é muito bonita. Meu Deus, o que eu estou fazendo na loja do Corinthians com a camisa do São Paulo? E aí eu lá conversando com a menina, ela falou: olha pai, esse aqui está muito barato, esse uniforme é novo, acabou de chegar, está R$164. Eu pensei, tá bom o valor mesmo, né, novo, chegou agora, e é um kit. Irmãos, quando essa menina falou o valor para mim, o Davi automaticamente respondeu para mim e para ela. Sabe o que ele respondeu?
moça, o meu pai não vai comprar porque ele não tem dinheiro. Irmãos, deixa eu falar para você, eu saí de uma condição de pobreza. Não foi só no natural, foi no espiritual. Porque Deus nos tirou dessa pobreza, da enfermidade e da morte. Ele nos tirou desse lugar. Agora eu estou na loja do Corinthians e o meu filho fala para aquela vendedora: o meu pai não vai comprar esse uniforme porque ele não tem dinheiro. Irmãos, foi um choque para mim. Eu puxei o bracinho dele e eu falei: filho, o papai tem dinheiro. Para você ver que o papai tem dinheiro, eu vou comprar esse uniforme. E por que o papai às vezes não compra? É porque eu estou administrando. Eu compro quando é para comprar, e às vezes eu não compro porque não é para comprar, porque eu estou administrando. Não é que eu não tenho dinheiro. Aí você tá perguntando, pode estar perguntando para mim assim: mas pastor, o que você está querendo dizer? Irmãos, eu estava sendo treinado por Deus através do meu filho, para entender, irmãos, que a minha mentalidade de pobreza tem que sair. Porque eu não moro mais lá, eu saí de lá, eu não vivo mais o que eu vivia lá. Irmão, se não tinha o que comer, hoje tem e sobra. Se irmãos, eu não tinha dinheiro para pagar a conta, não tinha cama para dormir, hoje tem cama para dormir e tem casa boa para morar. E aí meu filho saiu da loja com a sacolinha do Corinthians, eu falei: tá bonitão, hein, filho? Nossa, ele falou: nossa, papai, da hora, Corinthians. Eu falei: meu Deus. Aí eu assim: nossa, papai, obrigado. Eu falei: cara, é seu presente. Sabe o que eu estava falando para o pastor Edson e para o Wanderson? Irmãos, aquilo foi um choque tão forte para mim, que eu fui para casa e comecei a chorar em casa. Eu falei: meu Deus, por que o meu filho falou que eu não tenho dinheiro? É porque ele ouviu eu falando que eu nunca tenho dinheiro. Ele deve ter ouvido em algum momento, irmãos, na conversa de casa, eu e a Érica falando: não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. E naquele momento que ele está naquela loja e diz para aquela menina, e para eu ouvir: meu pai não tem dinheiro, irmãos, eu teria que fazer algo ali, porque o Davi tem 8 anos, e os psicólogos dizem que dos 8 anos até os 12, você está formando coisa na mente das crianças, no coração delas. Imagina, irmãos, que o Davi não pode crescer pensando e falando que o pai não tem dinheiro. É para você essa palavra também. Seu filho não pode olhar para você e falar: meu pai é um duro. Se você pôr a mão no bolso do meu pai, não vai achar dinheiro, vai achar papel higiênico. Mentira, irmãos. Olha, a Bíblia diz que ele se tornou pobre para que você se tornasse rico. Então, sabe o que nós vamos fazer? O que eu aprendi hoje vendo um vídeo. Nós podemos condicionar a nossa mente, irmãos, a possuir o que já foi dado, como o Felipe falou aqui na oferta. Olha uma coisa, eu sei que já aconteceu com você. Exemplo: quando você fala assim: olha, eu vou comprar uma Doblô. Isso foi o que eu falei. Eu vim de uma viagem e eu vim dirigindo uma Doblô e eu falei: eu vou comprar uma Doblô, é o meu próximo carro. Coloquei na tela do celular. E sabe o que aconteceu? Aonde eu ia, eu vi uma Doblô. Eu não poderia falar: nossa, todo mundo pegou o meu carro. Não, irmãos, a minha mente agora ela se condicionou, ela entrou num parâmetro, que os carros que eu veria agora era uma Doblô. É por isso que quando você fala assim: eu vou comprar um HB20, você só vê HB20. É porque a sua mente ela é treinável. Ela se condiciona, ela pega um parâmetro. Se você quer um HB20, agora os seus olhos vão ver só HB20. Eu vou dizer para você, e nós fechamos com isso: você tem que ver a sua conta cheia mesmo. Você tem que ver as suas contas pagas mesmo. E sabe o que acontece muitas vezes? É engraçado, né? Porque você fala: nossa, tenho um desejo de ficar grávida, e você só vê grávida. Aí sabe o que vai acontecer? Vocês vão condicionar a mente na gravidez. E já está rolando. Já está acontecendo. É por isso, irmãos, que eu repito. Quando o pastor Eliezer veio aqui e falou assim: ó,
esse é o ano do 10 em 1, a minha mente já se condicionou nisso. Eu não vou pensar menos do que 10 vezes em 1, ou 10 em 1. Fica de pé. Eu declaro sobre a sua vida, irmão, que vai ser mesmo, de forma veloz, 10 anos em 1. O que eu tenho que fazer, pastor Ricardo? Eu só condicionar minha mente no 10 anos em 1. E saber que eu tenho, que eu possuo, já foi dado para você. Amém? Irmãos, eu não vou fazer nada mais, eu vou só orar para que a gente finalize o culto.